Boa noite a todos e a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para juntos louvarmos ao nome do Senhor. Te peço aí um minutinho de paciência para que meus irmãos e irmãs possam também entrar, para que possamos juntos aí louvar ao Senhor. Faremos aí como temos feito aos domingos. Entrar, nos conduzirá em oração inicial e juntamente com a Tamires, com a Tainá, ela vai nos conduzir em louvor. Amém. A paz do Senhor, Tamires. Amém. Paz do Senhor, Tainá. Pode orar para iniciarmos. Amém. A paz do Senhor a todos esta noite. Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, na tua presença, neste momento, para juntos, num só espírito de louvor e adoração, adorarmos o teu santo nome, na beleza da tua santidade, declararmos que só o Senhor é o nosso Deus, sabemos que o Senhor é o nosso sustentador, sabemos, ó Pai amado, que o nosso refúgio é e sempre será o Senhor nosso Deus, sabemos que a nossa esperança está somente em Ti, e nesta noite eu quero pedir ao Senhor, por cada um que nos ouve nesta hora, só o Senhor, aquele que sonda os corações, sabe como é que se encontra o coração, a alma, o espírito de cada um que nos ouve neste momento. Venha aquietar a alma, venha aquietar o coração, venha trazer paz, calmaria, tranquilidade, venha com a tua resposta, venha mostrando saída, mostrando solução, mostrando caminho, o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. Pai, que nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor toque nos corações e nas mentes que carecem e necessitam do toque aquietador do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, traga paz aos corações que carecem de paz. Traga, Senhor, paz aos corações e às almas agitadas nesta hora. Eu entrego todos que nos ouvem neste momento, juntamente com seus familiares, na palma de suas mãos. Porque o Senhor tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Fica conosco, receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Convido você a estar lendo comigo, quem puder, lá no livro de Salmos 42, nos diz assim a palavra do Senhor. Salmos 42. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma. De como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti, desde a terra do Jordão, e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. De dia o Senhor dirige o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que esquecestes de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo?
Os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários me afrontam, dizendo o dia todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Nessa noite, que você venha esperar no Senhor, o teu Salvador, o teu Deus. Ele nos ouve agora, Ele nos ouve neste momento. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos ouve, Ele te vê, Ele te contempla, aí aonde você está. E que nessa noite você seja liberto, em nome de Jesus Cristo, de toda depressão, de toda angústia, de toda ansiedade, de todo medo, de toda tristeza. Que haja libertação no teu lar, na tua casa, no teu coração, na tua alma, na tua vida. E que o Senhor, o teu Salvador, aquiete a sua alma e mostre para você que Ele é Deus. Louvemos ao Senhor. Chama perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra ti. Se me depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Seja exaltado, Deus. Descansaremos somente no teu amor, Senhor. Aleluia. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia, Jesus. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão. Glória a Deus. Que você sente por mim. Aleluia, eu sei Jesus. Glória a que Deus. tudo vai se cumprir. Vai ser difícil.
largar tudo por você. Aleluia, Jesus. Mas eu sei que Glória a quando eu Deus. pensar em desistir, Oh, aleluia. você estará ao meu lado. O Senhor está do nosso lado, te segurando e te assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nós cremos, Senhor. Amém, Senhor. Ah, Senhor, se nós cairmos, a sua mão nos levantará, como tantas vezes tem nos levantado. O Senhor já tem enxugado as nossas lágrimas. Obrigado. A sua mão tem nos levantado dia após dia. E o Senhor tem colhido as nossas lágrimas, tem enxugado as nossas lágrimas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aquieta a alma dos irmãos que nos ouvem nesta noite. Que o coração deles ouçam a tua voz. Aleluia. Ah, Senhor, nos chama para perto, para a comunhão, para a intimidade, para o particular, Senhor. Que venhamos orar, que venhamos te buscar, que venhamos nos lançar aos teus pés, Senhor. Que venhamos nos deleitar na tua presença, Jesus. Ah, Espírito Santo, que venhamos ser tocados por ti, Senhor. Ai, que quando o Senhor tocar em cada um de nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Cheios da paz do Senhor, ó Deus. Ai, Espírito Santo, começa a aquietar os corações, começa a aquietar as almas, os espíritos abatidos, inquietos, Senhor. Que eles recebam a paz de Deus. Que a paz de Deus venha reinar sobre cada coração nesta noite. Venha reinar sobre cada vida nesta hora, Senhor. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença bem juntinho de nós, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos vivido verdadeiramente a tua palavra. Quando seu Filho Jesus, meu Deus, assumiu aos céus, o Senhor disse, Pai, o Senhor disse, eu vou, mas eu enviarei. Ah, o Consolador, e o Consolador está entre nós, consolando os nossos corações, consolando a nossa alma. Ah, o Espírito Santo tem habitado no meio da tua igreja, no meio do teu povo. O Senhor tem habitado no meio daquele que clama pelo Deus vivo, que clama pelo Deus real. E aqueles que têm clamado, têm ouvido, têm sentido e têm recebido mais de Deus. Derrama mais de Deus sobre aqueles que querem. Derrama mais de Deus sobre aqueles que buscam. Derrama mais de Deus sobre aqueles que se deleitam na presença do Senhor. E venha, Senhor, renovar as forças e derramar paz sobre cada mente e coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Continua tendo liberdade no meio de nós, Pai. Trabalhando em nós e através de nós. Através do fluir, do agir do Espírito Santo de Deus. Meu coração é teimoso demais pra dividir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas não precisa acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Sim, Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espera em Deus, confia nele.
Glória a Deus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia, Jesus. Sei que depender é como viver. Mas precisa acreditar e confiar no que você Nos ajuda, Senhor, a acreditar, a confiar, Jesus, no que o Senhor tem nos dito dia após dia. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a acreditar, a não duvidar, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor, a descansar em Ti, a descansar no Teu amor. Oh, Espírito Santo, enche, Senhor, aqueles que nos ouvem nesta hora. Visita, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. sim, Deus. Nos ajuda a continuar esperando em Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo diga não, mesmo que pareça ser o fim, nos ajude a continuar esperando e confiando. Pai, nós cremos, Aleluia, Senhor, na Senhor. Tua palavra, Deus. Nós cremos quando nós ouvimos, quando nós lemos e quando nós cantamos e louvamos o Teu santo nome. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nós cantamos, Senhor amado. Nós louvamos, nós Te adoramos, porque nós sabemos, ó Pai, que o controle de tudo está nas mãos do Senhor. O controle de tudo está nas mãos do Senhor, ó Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Deus é o seu ajudador. E Ele é a nossa esperança. E é nele que está a nossa esperança. Aleluia, Jesus. Nós confiamos no Senhor. Confia nele. Confia nele. Nós só podemos confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não serão desamparados. Nós confiamos em Ti. E se tem alguém que está perdendo a confiança, Senhor, ajuda essa a confiar novamente, a descansar e a esperar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vem encher os nossos corações de alegria. Vem encher os nossos corações de esperança. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Pela manhã a alegria virá. Nós cremos, Senhor. Nós cremos e declaramos para a glória do Teu santo nome que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá. A alegria do Senhor virá. O Senhor tem o controle de tudo na palma das Suas mãos. O Senhor não perdeu o controle das situações. Tudo está na palma das Suas mãos. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra. Mesmo que tudo pareça contrário, nós continuaremos fazendo menção do Teu nome, crendo na Tua palavra, esperando no Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Não temos outra esperança. Não podemos depositar nossa esperança em mais nada, em mais ninguém, tão somente no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. A esperança. O Senhor é a esperança daqueles que Te ouvem nesta hora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Que não vai deixar essa luta me matar. Nós cremos, Senhor. Desespero me tomar. Nós cremos, Jesus. Aleluia. Mas que não seja a situação que controle está.
Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nós cremos para a glória do seu santo nome, Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não vinde Glória a Deus. produto da oliveira. Aleluia. Todavia me Aleluia, alegrarei. Todavia me alegrarei. Assim nós cremos, Deus. Todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira, Que o fruto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Declare isso. Todavia eu me alegrarei. Se alegre, todavia, no Deus da tua salvação, no Deus que te chamou, que te criou, que te formou. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ela vem pela manhã. Eu creio. A alegria do Senhor é a tua força. Choro dura uma A alegria do Senhor é a nossa força, é a força do povo de Deus. Creia. Creia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Ainda Aleluia. que a figueira não Glorificado e exaltado é o teu nome, Deus. Deus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Deus. Santo o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Elevamos os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor que não dorme. Alegre o teu coração. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro virá do Senhor. A tua resposta virá do Senhor. A solução para a sua vida, para os seus problemas, para a sua família, virá única e exclusivamente do Senhor. Só Ele tem a resposta. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade e a vida. E fora dele não há verdade. Fora dele não há vida, não há solução, não há outro caminho. Muitos têm buscado outro caminho, outra solução, têm batido em outras portas,
tem se frustrado e se decepcionado, porque o caminho é Jesus, a porta é Jesus, a vida está em Jesus, e fora dele não há vida, fora dele não há esperança, fora dele não há outro caminho. Todos os outros caminhos te levarão para um caminho tortuoso e sem volta. Mas nesta noite eu digo para você, ainda há esperança. Jesus é a esperança para você. Ainda há esperança de mudança de vida para você, porque a mudança vem de Cristo Jesus, e Ele tem se revelado, e Ele quer se revelar, Ele quer te levantar, Ele quer te erguer, Ele quer te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus ser Deus da sua vida. Ele diz para você: eu sou o caminho, eu sou a resposta. Se alegre, venha o que vier, aconteça o que acontecer, todavia alegre o teu coração no Deus da tua salvação. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, amém. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Deus nos abençoe, abençoe a Tainá, a Tamires, o Ricardo, por conduzirem nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. É bom louvar a Deus, é bom termos esse momento de louvor em que podemos juntos louvar o nome dele. Ele é digno, ele é o único que é digno de ser louvado. Nós somos seus servos e declaramos com nossos lábios que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O tema da mensagem proposto para essa noite é o barro, os vasos e o olheiro. O barro, os vasos e o olheiro. Sabemos que viver em sociedade é viver sob regras. E é impossível uma sociedade organizada sem regras. Porém, uma grande parte da nossa geração vive de maneira como se as regras não existissem. Escolhem cumprir algumas regras e não cumprir as outras. Como se não se precisasse cumprir regras que não gostamos. E hoje, mais do que tudo, cada um de nós sabe o que é viver sob regras. O Covid e essa quarentena tem nos ensinado muitas coisas. Uma delas é que, se desobedecermos regras simples, podemos ser contaminados e morrer. Então, a gente aprende na dor a viver regras. Mas mesmo assim, parece que tem gente que vive guiado por um senso de justiça individual, onde o eu prevalece sobre toda e qualquer regra. Quer ver alguns exemplos que tínhamos aí antes e teremos depois? Quando estamos na fila, não importa que fila, sempre tem uma pessoa que é mais esperta ou se acha mais esperta, que tenta dar um jeitinho brasileiro de burlar a fila. Desconsidera a regra que quem está na fila para ser respeitado. Também tem a regra do trânsito, não é? Pessoas que dirigem da maneira que acham ser certa para receber alguma vantagem, para ganhar alguma vantagem no trânsito. Furam sinal, e andam na contramão, e regras parece que não existem. Nas escolas, tem sempre aquela pessoa que não estuda e, para querer
se igualar à pessoa que estuda, ela tenta colar da pessoa que estuda. A regra é estudar. Só que a pessoa não estuda, acha que não tem que estudar, e para satisfazer o eu dela, ela quer colar e passar na prova. E se você não der cola para a pessoa, você que fica mal visto ainda para essa pessoa. E em meio a essa pandemia, por incrível que pareça, ainda podemos encontrar pessoas que não cumprem as normas de prevenção ao Covid, porque acham que não devem cumprir nada. Se você tem que ir trabalhar, ou às vezes que você vai no mercado, é comum você ver pessoas sem máscaras, é comum você ver pessoas aglomeradas, é comum você ver em alguns lugares festas, jogos. Parece que as regras se aplicam aos outros e não a mim. E em muitos casos, as pessoas que desobedecem às regras são rápidas em cobrar que os outros cobrem. E se formos analisarmos com calma, perceberemos que em tudo, em todos os campos da sociedade, prevalece a cultura do eu. Pois se percebe que existe sempre uma pessoa tentando se dar bem sobre a outra. Isso é cultural no Brasil, infelizmente. Estou falando no campo pessoal. Se formos olhar no campo macro, aí no campo político, podemos ver aí exemplos horrorosos que eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas homens poderosos que deveriam ajudar o povo procuram favorecer o seu eu em detrimento a quantas pessoas morrerem. Não estão nem aí. Eu quero me dar bem. Se alguém vai morrer, não é problema meu. Eu quero me dar bem. Isso é cultural no Brasil, infelizmente. E mesmo tendo essa cultura no Brasil, a cultura do se dar bem, existe uma outra cultura que nós da igreja conhecemos bem, que é a busca pelo divino. O homem tem um buraco tão grande em sua alma que só o divino pode preencher, e o homem incessantemente, o homem raça humana, busca esse divino. Só que essa busca pelo divino, em muitos casos, não se dá de maneira ortodoxa, onde eu encontro na palavra de Deus orientação para a minha vida. Esse é o normal. O homem, quando quer buscar a Deus, ele pega a Bíblia, ele pega a palavra de Deus, ele lê e ele busca ali conforto do Senhor, que pede que Deus fala com ele. Essa é a maneira ortodoxa de se buscar a Deus através da palavra. Porém, em muitos casos, o eu dentro de nós fala mais forte. Sendo assim, em muitos casos, o homem não tem lido a Bíblia e buscado na Bíblia orientação para a vida dele. O homem, ele idealiza uma ideia, ele acha alguma coisa na mente dele e ele busca na Bíblia alguma... Está tudo ao contrário. Em vez de nós lermos a Bíblia como palavra de Deus, para ela nos orientar, ela nos dizer o que fazer, ela nos dá o norte na vida, o homem hoje, ele tem na mente dele pensado e considerado e acha o que é certo, e ele usa a Bíblia não para ouvir Deus falar, mas para buscar na Bíblia aquilo que agrada a ele. O homem quer na Bíblia só aquilo que agrada. E sabe o que é legal ao estudar a Bíblia? Jesus não se preocupou em agradar a si mesmo, ele não se agradou, ele não fez a vontade dele, sim do Pai. E vindo à terra, ele não se preocupou em agradar ninguém. Ele pôs a missão de Deus em prática, e quem ouviu as palavras deles e optaram em segui-lo que ele ensinava, pegavam tudo que tinham, davam aos pobres e seguiam a Jesus. É isso que Jesus quer, que nós larguemos tudo, nos desprendamos de tudo o que o nosso eu diz ser certo, para seguir o verbo que se fez carne, o eu de Cristo. Ouvimos a palavra do Senhor, colocamos no coração, abrimos mão da nossa vontade e sigamos a Deus.
Essa é a vontade de Deus. Porque assim como Jesus abriu mão de tudo para cumprir a vontade de Deus, nossa geração, nós precisamos abrir mão do nosso eu para que a vontade de Deus prevaleça e se cumpra em nós. Ou seja, o povo de Deus que tem um relacionamento com Deus precisa colocar a vontade de Deus em prática e abrir mão do seu eu. O barro, os vasos e o olheiro. Abra comigo aí, por favor. Abra a sua Bíblia, se você tiver condições para isso, no texto de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do verso 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6. O barro, o vaso e o olheiro. O eu nos distancia de Deus. Abra mão do seu eu e viva a vontade de Deus para a sua vida. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E Yahvé chega a Jeremias e fala: olha, levanta-te e desce lá na casa do olheiro. Era onde se faziam os vasos. Lá eu vou falar contigo. Jeremias levantou-se e desceu até a olaria. E lá ele viu o olheiro que estava trabalhando, estava com as suas obras sobre as rodas. Se você não teve a oportunidade de ver como trabalha um olheiro, depois veja no YouTube aí a fabricação de um vaso em olaria. E ele viu isso. Verso 3 novamente. E desci à casa do olheiro, e eis que ele, o olheiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Qual foi a cena? Jeremias chegou e o olheiro estava fazendo um vaso, ele estava com as rodas girando, e sobre a roda tinha um vaso em construção, e no meio daquela construção o vaso desmontou, perdeu o formato. E o olheiro não parou, daquele mesmo barro ele voltou a reconstruir um novo vaso. Verso 5, depois de Jeremias ver isso, vem o verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como os vasos na mão do olheiro, somos nós na mão do Senhor, igreja do Senhor. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela tua majestade, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco, muito obrigado porque preservaste a tua palavra e ela está conosco e podemos ouvir a tua voz através dela, Pai. Pai, que eu possa me esvaziar do meu eu, que a tua igreja possa se esvaziar do seu eu, Senhor, e que nós possamos ser aquilo que o Senhor queira de nós, como os barro sendo formado na tua mão. Forma-nos, Senhor, como os vasos de honra na tua casa. Que essa quarentena, Pai, seja para a tua igreja, que é barro. Que essa quarentena seja como o tempo em que a tua igreja, Senhor, está sobre as rodas do olheiro, que foi desmontada. E que o Senhor nos reconstrua nessa quarentena, Pai. E quando essa quarentena acabar, Senhor, que nós sejamos vasos prontos para receber o óleo e possamos cumprir a sua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Israel, naquela época, ora fazia o que era reto e ora fazia o que não era reto aos olhos do Senhor. O povo era muito inconstante.
E parece ser coincidência, mas hoje não é diferente. Nós também somos inconstantes. Não é assim? Basta acontecer alguma coisa que não nos agrada. Olha o eu gritando. Basta acontecer alguma coisa que não agrada o meu eu, que a primeira coisa que eu quero fazer é sair da igreja. Jeremias foi levado por Deus para anunciar o juízo divino contra o povo de Israel, que haviam se tornado incrédulos e faziam mal, o que era mal aos olhos do Senhor. A internet hoje nos proporciona levar a palavra do Senhor para aqueles que se tornaram incrédulos, ao se decepcionarem com alguma coisa na casa do Senhor. O povo de Deus havia se afastado de seus caminhos, e a missão do profeta Jeremias era pregar a verdade para que o povo se arrependesse e que o povo endireitasse o seu caminho. Querido, endireite o seu caminho. Deus não é mau, Deus te ama. Estou contigo eterno. Mas precisamos andar em caminhos retos, para que eternamente continuemos na presença do Senhor, nos relacionando eternamente com Ele. O povo de Israel estava querendo viver o seu eu. O eu de adorar a falsos deuses, o eu de práticas pecaminosas, o eu de fazer coisas indevidas, o eu de se relacionar com povos estranhos. Eles queriam fazer o que agradava a eles e abriram mão do que agradava a Deus. Parece a igreja hoje. A igreja conhece a vontade do Senhor e, em muitos casos, nós não fazemos a vontade do Senhor porque aquilo não me agrada. Era isso que estava acontecendo com a casa de Israel e foi para isso que Deus levantou Jeremias. Jeremias levanta Deus levanta Jeremias e dá uma visão a ele, e ele proporciona a Jeremias ver o eu daquele vaso que simboliza o homem sendo destruído, e proporciona a Jeremias ver Deus reconstruindo o eu do barro destruído à maneira dele. Ao olharmos para essa passagem, veremos uma das figuras que ilustram o relacionamento de Deus com o homem, que é essa figura, o relacionamento do oleiro com o vaso. Deus é oleiro, e nós somos os barros e vasos na mão dele. Com isso, lendo essa passagem, lendo essa porção, eu posso tirar 4 lições que ilustram o nosso relacionamento com Deus, que são: se quisermos ouvir a voz de Deus, temos que nos colocar na posição que Ele quer. Querido, se você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que se colocar na posição que Ele quer, não na posição que você acha ser certo. 2. É preciso entender que Deus é oleiro e que Ele está trabalhando. 3. É preciso entender que nós, os vasos, muitas vezes desmontamos no processo do trabalhar de Deus. E 4. É preciso entender que, como oleiro, Deus tem o direito de nos fazer da vontade que Ele quer. Ele é o oleiro e Ele faz do vaso, do barro, o que Ele quiser. Vamos destrinchar essas 4 porções que eu tirei de 1. Se quisermos ouvir a Deus, temos que nos colocar na posição que Ele quer. Verso 2 diz assim, olha: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Muitas pessoas, ao passarem por situações difíceis, e nós sabemos bem o que é isso hoje, dizem: como eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Como eu gostaria de ter uma audiência pessoal com Ele. Mas mesmo querendo fazer isso, não se dispõem a se colocarem na posição que Ele quer.
para que ele fale conosco. Deus quer falar contigo, querido irmão, querida irmã. Coloque-se na posição que ele quer. Aí você pergunta, pastor, mas qual é a posição que ele quer? Qual é a posição e qual é o lugar onde Deus quer falar comigo? A posição que Deus quer que você esteja é de ouvinte da palavra dele. É uma posição onde se dependa única e exclusivamente dele. Essa é a posição que nós devemos estar, é a posição que o Senhor quer que nós estejamos para que ele fale conosco. Então, entendi, mas qual é e onde é a casa do oleiro? A casa do oleiro é a igreja, não o templo físico. Hoje sabemos que o templo físico não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, onde nós estamos em comunhão com Ele, onde a igreja de Cristo da terra está. Essa é a casa do Senhor, onde existe um cristão, um homem e uma mulher que tem comunhão com o Pai, ali ele habita. Então, aonde é a casa do oleiro? A casa do oleiro é a igreja. A casa do oleiro também é onde a palavra do Senhor é pregada e ensinada. Ali onde o Senhor fala conosco, ali é onde Ele nos limpa, ali é onde Ele nos transforma, ali é onde Ele trabalha em nossas vidas. Deus trabalha através da palavra dele. E também nos templos e na nossa devoção pessoal diária. Deus quer um relacionamento íntimo contigo. E é preciso que você diuturnamente se relacione com Ele, orando, lendo a palavra, meditando e buscando Ele incessantemente. E desci à casa do oleiro. Reconheça quem você é, pois você é barro. Por isso, desça. Se humilhe na presença de Deus. Não se humilhe diante de homens. Não se proste diante de ninguém nem de nada. Se humilhe e se proste na presença de Deus, na igreja do Senhor, ouvindo e buscando a palavra dele e também no seu particular de tempo de devoção pessoal. Se humilhe na casa do oleiro. 2. É preciso entender que Deus, o oleiro, está trabalhando. Verso 3 diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Pode parecer que não, mas Deus está trabalhando. Quanto tempo demora para um vaso lindo ficar pronto? Só o oleiro sabe. Sabe por que eu e você não sabemos? Porque nós não somos oleiro. Nós não sabemos o tempo de Deus para a nossa vida. Quem sabe é o oleiro. E cada vaso feito à mão, nenhum é igual ao outro. Pode ser parecido, mas cada um o oleiro faz para uma missão específica. E cada um leva um tempo específico. Como eu disse na minha oração, hoje, nesse tempo de quarentena, a igreja do Senhor tem a oportunidade de estar na mesa, na roda do oleiro. E pedir ao oleiro para que trabalhe nele. Nesse barro, nessa igreja. Porém, ele tem o direito de fazer com o barro conforme ele quer. Encare esse tempo de quarentena, o tempo de estar na casa do oleiro, buscando a face do Senhor, lendo, orando, meditando e sendo trabalhado por ele. Pois quando essa quarentena passar, e ela vai passar, ele vai encher de azeite os vasos que estiverem prontos. E os vasos que estiverem prontos, cheios de azeite, verão milagres acontecer todos os dias. Deus está trabalhando, irmãos. E Ele nunca te abandona. E parece que, muitas vezes, as pessoas, nós nos sentimos como se Deus tivesse nos abandonado. Como se Ele tivesse esquecido de nós. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, tenha sempre em mente, Deus não te abandonou.
Ele não te esqueceu, mas Ele está entregue à sua obra. Ele está focado no que Ele está fazendo. Ele está trabalhando. Nós ficamos tristes e pensativos, pensando: até quando? Até quando? Até quando, Deus? Eu não aguento mais. Calma. Ele não está alheio à sua dor. Ele está trabalhando. O tempo que Ele tem o direito de fazer com o barro aquilo que Ele quer. E Ele está trabalhando, Ele não te abandonou. Muito pelo contrário, Ele não te abandonou, Ele está te moldando para os dias que virão. Nós precisávamos ser moldados por Ele. A igreja contemporânea, que estava muito aquém daquilo que é a igreja de Cristo, precisava ser moldada. E Deus está trabalhando. Creia nisso, igreja. 3. É preciso entender que nós, os vasos, muitas vezes desmontamos no processo do trabalhar de Deus. Verso 4, a primeira parte, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Nota que não foi o oleiro que amassou e destruiu o vaso, mas o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão dele. Nós que somos o vaso, estragamos porque nos rebeliamos, não aceitamos, reclamamos, murmuramos, questionamos o trabalhar de Deus. As formas de Ele agir, nós questionamos. As permissões dele em nossas vidas, nós questionamos. E quando agimos assim, estamos sendo estragados na mão do oleiro. O que estava ficando bom se desmonta, mas ele faz de novo. Ele faz e refaz quantas vezes ele precisar e achar necessário. Sabe por quê? O oleiro ama o seu ofício. O oleiro ama o vaso. O oleiro ama trabalhar a sua vida para te deixar da maneira que ele quer. Por isso, aceite o moldar de Deus em sua vida. Não se rebele, não murmure, não reclame. Diz apenas como o profeta disse: eis aqui, Senhor. Quando o profeta disse: eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, ele disse: estou pronto, Pai. E em seguida ele disse: envia-me a mim. Entre o eis-me aqui e enviar-me a mim, existe um processo, e esse processo é o trabalhar de Deus em nossa vida. O chamado de Deus para toda a igreja dele é enviar a igreja em missão. Aonde quer que você vá, faça a missão de Deus. E a igreja estava vivendo o seu eu. O eu. Não tínhamos tempo para fazer nada porque os nossos afazeres externos nos impediam. O pouquinho de tempo que sobrava dávamos ao Senhor e muitas vezes estávamos tão cansados que não íamos à igreja. Não, eu estou cansado hoje, não vou. O eu me afasta de Deus. O eu me leva para longe da vontade de Deus. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. É o que eu quero dizer por essa pandemia acabar. Quando estamos fracos, é o dia que o Senhor se faz forte em nós. E Deus quer uma igreja forte, linda, revigorada, transformada pelo oleiro, para viver um novo tempo após essa pandemia. O tempo na mesa do oleiro não é tempo de dor, é tempo de transformação para o tempo que virá. E não é tempo perdido, é tempo de transformação para o dia que virá. Deus está no controle de todas as coisas, creia nisso, queridos. Quando não aceitamos o que nos acontece, não estamos aceitando a verdade. E a verdade é o trabalhar de Deus em nossas vidas. E aí estamos nos estragando como aquele vaso. Aceite o moldar de Deus na sua vida.
Pois o quanto antes você entender isso, o quanto antes você será finalizado e estará apto à obra do Senhor. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo dizendo para Deus que não aceitava as prisões? Ah, Senhor, eu prego a tua palavra, eu faço a tua vontade e eu fico na prisão. Você consegue imaginar Paulo fazendo isso? Você consegue imaginar Paulo reclamando dos apedrejamentos, dos açoites? Consegue imaginar Paulo murmurando contra os naufrágios que ele vivenciou? Ou contra o espinho na carne dele? Ele foi fiel até o fim. Tanto que ele fala, combati o bom combate. Ser fiel até o fim, queridos, e receberá a coroa da vida. Ser fiel é uma escolha sua. Deixe ser trabalhado para o Senhor, para a obra dele, e seja fiel até o fim. Se ele está no controle de tudo, ao nos rebelarmos, estamos nos rebelando contra o próprio Deus. Lembra de Romanos 8, 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não o nosso propósito. Nós fomos chamados para servir a Cristo segundo o propósito dele e não o nosso propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus é aqueles que foram chamados para cumprir o seu propósito. Deixe o propósito de Deus cumprir na sua vida, querido irmão, querida irmã. 4. É preciso entender que, como olheiro, Deus tem todo o direito de nos fazer conforme o que ele desejar. Verso 4, parte B. Tornou, depois que o vaso desmontou-se, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. A nossa vida é um presente de Deus. Porém, esse presente é guiado por Deus para cumprir o propósito dele. E sabe qual é o propósito de Deus? Que nós vivamos eternamente com ele. E é por isso que ele quer guiar a nossa vida por um caminho reto, para que no final desse caminho reto nós possamos viver eternamente com ele. O que nós temos hoje aqui não é vida, irmãos. O que nós vivenciamos hoje não é vida. Sabe por que não é vida? É um fôlego de vida. É apenas um ruá. Uma pequena demonstração de Deus para a humanidade do que é viver. E a cada dia que passa, nós vamos morrendo um pouquinho, humanamente falando. Mas Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, queridos, é uma vida que não define a cada dia. É uma vida constante e eterna na presença dele. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você é um vaso que está cheio do azeite do Senhor, é um vaso que deixou ser trabalhado por Deus, é um vaso que se deixou ser moldado por Deus, é um vaso que hoje está transbordando, pronto para essa pandemia acabar e falar: Senhor, eis-me aqui, agora eu estou cheio, me envia. Ou se você está ainda na mesa do oleiro, lutando e murmurando contra a vontade dele. Pare. O que eu vou falar parece clichê cristão, mas não é, é amplo. Entregue-se a Jesus. Sabe o que é se entregar a Jesus? É estar totalmente disposto a ser mudado por ele, à vontade dele. É abrir mão do seu eu e deixar a vontade de Deus te prevalecer. Isso é se entregar a Jesus. Com isso em mente, eu quero te perguntar:
Você já entregou a sua vida a Jesus? Não estou perguntando se você já levantou a mão na igreja. Não estou te perguntando se você serve ao Senhor em alguma igreja. Não estou te perguntando se você pertence ao rol de membro de alguma igreja. Estou te perguntando se você já entregou a sua vida a Jesus a ponto de deixar Ele fazer da sua vida o que Ele quiser. A ponto de abrir mão do seu eu e ser direcionado por Deus por esse caminho estreito que leva à vida eterna. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você lhe chama de Senhor? Se sua resposta for sim, saiba que você deu ao Senhor o direito de fazer com a sua vida o que Ele desejar. Você já parou para pensar no processo em que envolve se fazer um vaso? O oleiro pega o barro, ele amassa o barro, ele tira as impurezas do barro, ele molda o barro e quando está tudo prontinho, parece que acabou, ele bota o vaso no forno com alta temperatura. E quando o vaso sai do forno, ele está rígido. Não mais molenga. Quando o vaso sai do forno, ele não se preocupa mais com as coisas desse mundo, e sim com as coisas do eterno. Porque as coisas desse mundo não destroem mais esse vaso. Porque se esse barro não se entregar na mão do oleiro e confiar nele, como saberemos o que ele vai fazer? Por que não confiar em seu controle, em sua habilidade? Por que não confiar em sua sabedoria? Você que caminha na igreja há anos e anos e nunca deixou o Senhor te moldar. Que essa quarentena sirva como tempo na casa do oleiro, onde o Senhor quer mudar a igreja dele. Para concluirmos, vamos lembrar que precisam ser entendidas em nosso relacionamento com Deus. 1. Se quisermos ouvir a Deus, temos que nos colocar na posição em que Ele quer. Se coloque na posição que Deus quer, querido. Se coloque na posição em que Deus quer, querida. 2. É preciso entender que Deus, o oleiro, está trabalhando. Se entregue à obra de Deus, deixando que Deus faça o que Ele quiser com a sua vida. 3. É preciso entender que nós, os vasos, muitas vezes desmontamos no processo do trabalhar de Deus. Como você está nesse processo do trabalhar de Deus? Estamos na quarentena, estamos na casa do oleiro, o Senhor está trabalhando na igreja, e como você está nesse processo do trabalhar de Deus? 4. É preciso entender que, como oleiro, Deus tem todo o direito de fazer conosco aquilo que Ele desejar. Deus é o oleiro, e por isso Ele tem todo o direito de fazer com a sua vida o que Ele quiser. E saiba que o que Ele quer para a sua vida é te levar para a glória eternamente com Ele. Nesse momento, prestes a terminar, eu quero orar com você. E não pense nesse pedido como um clichê evangélico. Você já aceitou a Jesus? Não. Não entenda isso. Isso parece uma pergunta que você já faz parte da igreja? Não. Eu quero fazer essa pergunta com aquela perspectiva. Você já aceitou ser moldado por Deus para que Ele faça com a sua vida o que Ele quiser? Você já aceitou a Jesus? Não importa se você serve ao Senhor em alguma igreja ou se você ainda não fez isso. Eu vou estar orando e você vai falar: Senhor, 2 casos. Senhor, primeiro caso: Senhor, eu frequento a igreja há X anos e eu nunca abri mão do meu eu. Quando a sua vontade esbarra no meu eu, eu corro.
que eu possa aceitar o seu trabalhar na sua vida, na minha vida, para que o meu eu seja destruído e o vaso que o Senhor quer seja pronto. 2. Se você nunca frequentou a igreja evangélica, você vai falar: Senhor, eu quero isso. Eu quero ser moldado por Ti, para que através de mim o Senhor opere. Sabe qual é a função do vaso, irmão, no mundo antigo? Não era viver ao seu bel prazer, era servir o próximo. Dentro do vaso ia a água para matar a sede do sedento, ia o vinho para alegrar as festas. Nós não temos vontade própria, nós somos apenas um recipiente onde o Senhor habita, e por onde quer que nós vamos, nós matamos a sede do sedento e nós levamos a alegria a esse mundo. Esses são os cristãos, esses são os vasos que são cheios de Deus e leva a sede ao sedento e leva a alegria a quem está triste. E isso que Deus quer fazer na sua vida. Se você não aceitou isso na sua vida, você vai orar comigo e vai entender que estamos na mesa do oleiro nessa quarentena, e quando isso acabar, nós seremos homens e mulheres capacitados para ir por esse mundo, matando a sede do sedento e levando a alegria do Senhor, que é a nossa força, aos perdidos desse mundo. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és muito bom, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai, mesmo sem merecermos. E assim como o Senhor exortava a casa de Israel, o Senhor exorta a Tua igreja. O Senhor nos faz enxergar que nessa quarentena não é algo maligno, não é algo por acaso, é o tempo que o Senhor faz a Tua igreja descer à casa do olheiro para que o Senhor possa trabalhar na Tua igreja. Por isso eu te peço, Pai, a começar em mim, trabalha na Tua igreja, Senhor. Que quando essa quarentena acabar, nós possamos ter sido amassados e o eu retirado de nós. Que nós possamos ter sido moldados à Sua vontade e não à nossa. Que nós possamos ter sido provados e aquecidos no fogo. E que nós possamos ter sido trabalhados. E que depois dessa quarentena, que nós possamos estar prontos para ser cheios de Ti, do Teu Santo Espírito. E depois dessa quarentena, que a Sua igreja vai estar cheia de Ti, que nós possamos ir por esse mundo, matando a sede do sedento, porque de nós flui um rio de água viva. Que nós possamos, Pai, ir levando bálsamo que cura, porque o Teu azeite está sobre nós. E que nós possamos, Pai, levar a Tua alegria, simbolizada por esse vinho, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Molda-nos, Senhor. A começar em mim, te falo novamente, muda a Tua igreja e muda todos que se dispõem a mudar hoje ouvindo essa mensagem ou quando ela for ouvida em qualquer outro lugar, Pai. Obrigado por tudo. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, porque mesmo sendo nada, sem merecermos, agradecemos ao Senhor que o Senhor escolheu nos amar. Muito obrigado, Pai. Por isso oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe. É triste, mas é preciso. As igrejas estão fechadas, mas é para que Deus trabalhe em nossas vidas. Nós precisamos amar mais, precisamos aprender a amar mais, a nos doarmos mais. Precisamos aprender a nos esvaziar do nosso eu. Precisamos aprender a sermos como Cristo foi. E esse é o tempo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Por isso, as igrejas estão fechadas, fisicamente falando. Mas como eu falo toda semana, em toda oportunidade, a igreja de Cristo está com as portas abertas para te abraçar, para te receber e te ajudar no que você precisar. Se você precisar de alguma ajuda, de alguma oração, de algum favor, de qualquer coisa, nos procure, que a Igreja Metodista Israeliana em Lídice, mesmo com as portas fechadas, vai estar de alguma maneira contribuindo para a sua vitória. Estamos aqui, fomos chamados e constituídos para isso. Que Deus nos abençoe. Terça-feira, irmãos, estamos nos reunindo
através de um aplicativo chamado TeamLink. É um aplicativo de videoconferência onde a Igreja Metodista Israeliana em Leeds se reúne, cada um no seu lar, e é um culto de oração. E olha, tem sido tremendo, tremendo mesmo. Deus tem operado milagres. Na quinta-feira temos a nossa live novamente, aqui pelo Facebook, e damos continuidade no estudo do Sermão do Monte, Mateus 6 em diante agora. 6:18, se não me engano. Na sexta-feira, às 19h30, novamente, culto de oração através do aplicativo. O culto de oração é terça e sexta, às 19h30. Eu disponibilizo no Facebook o link, se você quiser participar. Clique lá no link e você vai entrar na sala onde a igreja vai estar reunida e tem pessoas não só aqui de Leeds, mas do Rio, de outras localidades, de Angra, que têm participado e tem sido uma bênção. Você é nosso convidado. E no domingo que vem, nosso culto novamente para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e não encare essa quarentena como um tempo de dor, e sim de trabalho do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Estarei orando pela sua vida no final, estarei orando pelos enfermos do Covid-19, pelo pessoal que está trabalhando. Logo depois estarei dando a bênção apostólica e finalizando. Senhor, muito obrigado, Pai, por meus irmãos e irmãs que nos ouvem nessa hora e aqueles que vão ouvir também no futuro, Pai, através das redes sociais e do YouTube. Abençoe, Senhor, e seja com cada um deles. Dê uma semana abençoada de vitória, de prosperidade, e que não falte o pão de cada mesa sobre nossa mesa, Senhor. Que não nos falte o óleo sobre nossa cabeça. Que não nos falte, Pai, aquilo que nós necessitamos para ter uma vida digna e honrada. Pai, trabalhe em nossas vidas, nos dê uma semana abençoada. Te peço, Senhor, pelos profissionais que estão na linha de frente, estão trabalhando em hospitais, Senhor, em todas as áreas dos hospitais. Que os seus anjos estejam acampados em qualquer e todo hospital, Senhor, onde tem um profissional trabalhando, sendo linha de frente dessa doença, Pai. Seja com eles, proteja eles e a sua casa, Senhor. Abençoamos também, Senhor, os profissionais da saúde, da segurança, que estão nessa hora também trabalhando, Pai, na linha de frente, nos guardando. E abençoa, Pai, todos os profissionais que estão trabalhando nessa época de pandemia. Que nós possamos ir para os nossos trabalhos e voltarmos em paz para trazer o sustento nosso, da nossa família, em segurança e que mal nenhum chegue à nossa casa, Pai. Nos dê uma semana abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Logo após aqui, irmãos, estarei finalizando aí e postando essa live também no YouTube, porque tem alguns irmãos que não têm acesso ao Facebook e eles conseguem ver pelo YouTube. Compartilhe essa mensagem, veja lá no YouTube e envie para quem que você quer que seja abençoado. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. A sexta região é 10. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração. Saudade de você. E logo em breve estaremos juntos louvando ao nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.